Fala, senhores! TH aqui, questão 9 da UERJ 2020. Mas não se esqueçam, se inscreva aí para receber esse e outros conteúdos daí, outras questões, etc. E ajuda a gente. Vamos lá. O ácido pícrico é utilizado tanto na fabricação de pomadas para queimaduras como em detonadores e explosivos. A formação desse ácido, a partir do fenol, está representada na equação química a seguir. A gente vai trabalhar ela daqui a pouco, então de boa. Com base nessa reação, indique qual composto orgânico, se é o fenol ou ácido pícrico, apresenta maior acidez, justificando sua resposta. Em seguida, nomeie o reagente inorgânico e classifique a reação quanto ao mecanismo da partícula reagente. Então vamos lá, senhores. A gente tem aqui, normal, vários comandos. O primeiro é qual o composto orgânico, se é o fenol ou ácido pícrico, que tem maior acidez. O segundo é nomear o reagente inorgânico. E, por último, a reação quanto ao mecanismo. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho fenol, beleza? É uma hidroxila ligada a um anel benzênico, fenol. E aqui o ácido pícrico. Não é um ácido carboxílico, mas é um nome usual para ele, sem problemas nenhum, que a gente trabalha ali. Beleza. Ele quer saber, então, qual desses dois, o primeiro aqui, né? Vou botar aqui, primeiro comando da questão, é qual deles é mais ácido ou apresenta maior acidez. Lembrando, como eu falei, ele não é ácido carboxílico, beleza? Então a gente vai ter que ver entre o fenol sozinho aqui, né? Vamos dizer assim, com a hidroxila sozinha ali, e esse cara. Bom, como pelo próprio nome a gente já tem a ideia, né? Apesar de não ser ácido, por que o cara ia ter o nome de ácido se ele não tem um caráter acentuado? Mas a gente tem que justificar. Então, de fato, senhores, o ácido pícrico, ele é o de maior caráter de acidez, né? Então, ácido pícrico, vou botar, é o de maior acidez, beleza? Por quê? Tá? Aí a gente vai justificar por quê. Qual a diferença, senhores, entre essa espécie e essa? São os grupos NO2. Cara, eles são altamente eletronegativos. O oxigênio tem 3,5 e o nitrogênio 3 de eletronegatividade. Lembra naquela fila? O FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Eles são os segundo e terceiro de maior eletronegatividade da tabela. São grupos com bastante eletronegatividade, uma densidade de elétrons grandes ali, tá? Então a gente vai justificar por causa disso. Por quê? A gente tem ali a mesma função, fenol, e também tem o grupo nitro ali, tá? Então, olha só. Basicamente, é a mesma função com algo a mais. Então, a gente vai justificar pelo grupo NO2, que é um grupo eletroatraente. A eletroatraente. Tá errado ali, mas é isso. Então, assim, ele atrai elétrons, ele tem uma eletronegatividade alta, como eu falei. Então, vou botar assim, ó, barra alto valor de eletronegatividade. Ele consegue atrair elétrons para ele. Sendo isso, senhores, tem um lance que a gente chama do efeito indutivo. Cara, basicamente é o seguinte, um caráter ácido, de acidez elevada, acontece quando a espécie libera H+, ok? Então, quanto maior a facilidade de ionizar esse H aqui, formando um H+, como no ácido tipo inorgânico, por exemplo, maior é a acidez, ok? Mas lembra, esse OH aqui, ele é o seguinte, botar assim, ó, ele é um O ligado a H. Para ele sair como H+, essa ligação aqui tem que ser rompida. E o elétron que está aqui, ele tem que ir para o oxigênio. Sacaram?
Então, olha só, esses grupos aqui eletroatraentes vai atrair os elétrons para eles. Tá, esse NO2 está muito longe, mas enfim. Aqui eu tenho uma distância de 2 átomos de carbono aqui também. Então, esses grupos aqui vão atrair os elétrons para eles. Consequentemente, vai puxar tudo que é elétron. E aí, puxando os elétrons para ele aqui, essa ligação se torna mais frágil. E aí, mais facilmente, esse hidrogênio sai. Então, o efeito indutivo, no caso ali, é um efeito indutivo negativo, tá? Eu tenho uma atração dos elétrons, como eu já botei ali em cima. Tá? Então, assim, a gente vê pela função orgânica, tipo o ácido carboxílico tem uma maior acidez, seguido do fenol. Mas aí, se eu tiver a mesma função, como é o caso, a gente pensa nesses grupos que têm o efeito indutivo. Tá? Claro, eu tenho lá o efeito indutivo positivo, que é o repulsor, né, um eletrorepulsor, pensando assim, que seria de carbono, átomos positivos, grupos de ligantes positivos. Nesse caso, é um eletroatraente. O efeito indutivo positivo, que não é tão comum da gente analisar, seria uma dificuldade ali, seria para uma maior basicidade e menor acidez. Tá, então, é isso aqui, efeito indutivo justifica isso aqui pra gente. Então, é o ácido pícrico e é justificado por conta desses grupos, vou botar assim, grupos eletroatraentes. Então, alto valor de eletronegatividade. Show de bola? Tranquilo? E a gente vai ao segundo comando, tá? Que é, senhores, dar nome ao HNO3. Ele fala que é o reagente inorgânico, que é esse cara. Qual o nome desse cara? Eu falei NOx porque a gente vai saber o nome por conta do NOx do nitrogênio. NOx do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2. Isso tudo, vou botar aqui como X, isso tudo tem que dar 0. O somatório de todos os NOx é 0. Então, ó, mais 1 do hidrogênio, mais X do nitrogênio, mais o oxigênio é menos 2, certo? Vamos melhorar isso aqui, é menos 2. Só que eu tenho 3 átomos de nitrogênio. Então, mais 1, mais... Nossa, ficou aqui, mais X menos 6 igual a 0. Vou botar para cá só para a gente ganhar espaço. X vai dar aqui, ó, menos 5, quando eu jogo para lá, mais 5. Por que eu estou fazendo isso? Cara, nome de oxiácidos ou ácidos oxigenados necessitam do NOx do elemento para saber o nome deles, tá? Então, assim, tem uma tabela e tem um resumo dessa tabela com uma, vou botar assim, exceção ali. Mas é uma forma de pensar mais rápido. Vamos lá. Eu tenho NOx. Posso ter NOx mais 1 e mais 2, mais 3 e mais 4, mais 5 e mais 6 e mais 7. Isso para a gente pegar prefixos, se tiver, e os sufixos do ácido. Então, ó, se o elemento do ácido tiver mais 1 e mais 2, mais 1 ou mais 2, eu vou ter o prefixo hipo e o sufixo oso. Mais 3 e mais 4, oso. Mais 5 ou mais 6 é ico. E mais 7 eu tenho o prefixo per e a terminação, o sufixo ico. Como eu falei da exceção, eu tenho isso aqui. O ácido carbônico tem NOx mais 4, mas ele é o ácido carbônico. Tá? Ele termina em ico. É um ácido comum, tá? Aparece bastante pra gente aí, então fica de boa. Cara, então tá aqui. Qual o NOx que a gente viu do nitrogênio? É mais 5. Se é mais 5, ficou até na mesma linha, ficou show de bola. A terminação dele é ico. Então, senhores, o nome desse carinha aqui é ácido nítrico.
Ah, não seria nitrogênico? É, senhores, então. Aí a gente tem só um encurtamento ali para ficar mais bonitinho, sei lá. Mas tá aqui, ó. Terminação ico que vem daqui. Então, ácido nítrico. Pô, Thiago, eu precisaria saber disso aí se eu soubesse o nome dele todo. Rápido, senhor. HNO3 é um ácido relativamente conhecido. Ele aparece bastante pra gente, tá? O processo que aconteceu ali, eu vou falar daqui a pouco, mas é uma substituição, uma nitração. Pô, se a ácido nitração é bastante conhecida, o ácido nítrico é um ácido conhecido. Se você lembrasse de cara, show de bola. Mas eu botei aqui pra gente relembrar isso aqui, beleza? E assim a gente vai pro terceiro passo. Talvez esse seja... Talvez não. Esse com certeza é o mais chatinho aqui, tá? Por quê, senhores? A gente vê lá sempre reação de adição, reação de substituição, eliminação, mas por conta da correria, né, desse final de bimestre, semestre, etc., alguns detalhes acabam passando batido, mas talvez o seu professor tenha falado com você e tal, mas por vezes a gente acaba passando, como, cara, existem muitas reações orgânicas, então alguns detalhezinhos às vezes acaba passando batido. Por exemplo, e é exatamente o que a questão quer. Aqui, que tipo de reação que está ocorrendo? Deixa eu apagar aqui, ó. Que tipo de reação orgânica está acontecendo? Eu tenho aqui um fenol reagindo com HNO3, como a gente já viu, o ácido nítrico. Show de bola. Cara, tá vendo que o NO2 entrou aqui? Por quê? O ácido nítrico eu posso botar ele assim, ó. OHNO2. É esse grupo aqui que entra ali no anel benzênico. Então, como que ele entra? Ele é adicionado? Não. Tá vendo que não tem o rompimento das insaturações? O que acontece? Está acontecendo a substituição de átomos de hidrogênio aqui. Ó. Eu tinha hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Tanto que esse hidrogênio se liga aqui para formar a água. Então, eu tenho a saída de hidrogênios e a entrada de NO2. É uma substituição. Mas isso é o que a questão quer? Então, eu vou botar aqui, ó. Substituição. É isso que a questão quer? Não, tá? Ele quer em relação ao mecanismo do reagente. Então, é uma substituição, tá? Mas ele quer saber se é uma substituição eletrofílica ou nucleofílica. Então, assim, é uma parte da teoria que a gente às vezes passa batido, como eu falei, ou só comenta assim. E a gente foca muito na resolução dos produtos e tudo mais. Mas vai lá uma dica. Vamos lá. Eu tenho substituição. Vou escrever melhor na caneta, que é assim, ó. Vamos pensar na substituição e vamos pensar na adição. Não é o caso, mas vai valer aqui para a gente entender. A substituição pode ser nucleofílica e eletrofílica, assim como a adição. Vamos lá, senhores, uma dica aqui maneirinha, ó. Substituição é consoante. Se é consoante, nucleofílica. Por quê? Consoante. Mas calma, senhores. Essa daqui é mais comum, tá? Mais comum. Assim como adição, vogal é eletrofílica. Mais comum. Acontece sempre? Não, senhores. Senão não ia ter, como eu falei. Pode ser nucleofílica ou eletrofílica. Mas eu tenho também eletrofílica. Eletrofílica. Eu tenho só 2 casos de substituição eletrofílica. Quando? Vou botar aqui. Quando eu tenho substituição, no caso, de
halogenação em alcenos, que não é o caso, né? Alcenos. E quando tenho a substituição direto no anel benzênico, tá? Quando eu tenho esses dois casos, é uma substituição eletrofílica, beleza? E na adição, só para a gente pensar aqui, que é nucleofílica, também é dois casos. São dois casos, perdão. Deixa eu melhorar aqui que não ficou legal. Eu posso ter, no caso, quando é adição de HCN e quando tenho hidrogenação, que aí é, no caso, não é nucleofílica, vou tirar daqui. Tá, eu vou botar, deixar assim. Que é radicalar. Adição radicalar. E aqui, nucleofílica. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui. Pronto. Cara, então, o que está acontecendo? A gente viu aqui, tá? Que a substituição mais comum é nucleofílica, mas olha aqui, ó. Quando tem uma substituição direta no anel benzênico. Não é isso que aconteceu, senhores? Aqui, ó. Eu não tenho a substituição do H aqui, que foi direto no anel benzênico. Então, senhores, é uma substituição eletrofílica, tá? Então a gente deu uma volta aqui para a gente recapitular, relembrar, tá? Então é uma substituição eletrofílica. Ok, senhores? Fez sentido em tudo aqui que a gente botou? Tá? Então, a eletrofílica é a nossa resposta. Tranquilo? Então, a gente viu o grupo que dá maior acidez, viu o nome de um ácido e viu o tipo de mecanismo que acontece. Se ficou dúvida aí, comenta que a gente troca ideia. Valeu? Curta, compartilha, se inscreva. Valeu, senhores.